Voltamos com Na Mira, informação, verdade na nossa TV Vale das Artes. Olha, a crise chegou em nosso país. E quando chega a crise, a gente tem uma notícia como essa, que rodou toda a mídia e deixou o peruibense preocupado. E muitas pessoas falando, Kristen Charles, e agora? Subiu o preço do remédio e o povo fica preocupado que subiu o preço do remédio mesmo. Eu falei, olha, nós vamos debater isso no programa desta terça-feira. Daqui a pouco, aqui no programa, a presença do Ricardo Ornelas. Antes, claro, tem um recadinho para você que procura aí um serviço de mecânica de qualidade, você que procura um serviço de prestação de serviço de mecânica de qualidade. Quero falar para você que você pode procurar o lugar número 1 quando se fala em manutenção do seu veículo. Estou falando da Juju Auto Center, que fica na Avenida Padre Anchieta, 4.327, no Nova Peruíbe. O telefone é o 3453-6296. Lá, o Juju Car vai dar um atendimento todo especial para você, para fazer a manutenção e o serviço do seu carro. Lá você também tem uma troca de óleo, você tem também o balanceamento do veículo, troca de pneu e um serviço extremamente completo. Como eu te disse, o Juju Car fica na Avenida Padre Anchieta, número 4.327, no Nova Peruíbe. Telefone 3453-6296. Juju Auto Center, mecânica é no Juju Auto Center. Ricardo Ornelas agora na TV Vale das Artes, o nosso Jason Statham. Já te compararam, Ornelas, com o Jason Statham? Já. E se aproveita, né, sem vergonha? Tu olha, rapaz, vou falar pra tua namorada. Ah, Ornelas, moleque! Meu Deus! Coloca, fecha no Ornelas e coloca junto. O quê? Rapaz! Olha o olhar, olha o olhar, moleque! Ornelas, você parece, rapaz, é impressionante. Cara, não, meu, olha lá, é impressionante. Para aí, Cascavel. Ornelas, mas dá um olhar, impressionante. Impressionante, o Ornelas participou daquele filme. Não é pra dar risada. Fecha aí, abre um pouquinho. Ó, deixa eu ver o braço aqui que tá igual. Tá meio molenga esse seu aí, não adianta ficar duro. O que ele faz? Ele põe aqui, ó, e põe o dedão aqui. Por legal. Olha o Ornelinha, a cara do Jason Statham, de Hollywood, cara. É de Hollywood para o mundo, de Peruíbe para o mundo. Ele tá lá. Por isso que a namorada tem que ficar com ciúmes, porque ele é galã, hein, Hollywood. Ela me chama toda hora de Jason. Jason? É? Direto. Quer dizer, calma, não naquela hora, né? Pô, eu já tava estranhando, eu já ia falar, rapaz, cuidado. Já pensou, hein? Cuidado, olha só, qual o nome da senhora? Vanessa. A Vanessa, olha só aí a ideia, hein? Jason, não deixa de ser um beijo no coração da Vanessa, muito querida, né? Deixa ela me chamar de Jason, que eu vou mostrar o Jason da sexta-feira 13 pra ela. Mas brincadeira à parte, Ornelas, nós estamos falando de um assunto sério no programa de hoje. Toda vez que você vem pra cá, é impressionante, só vem pra falar de assunto sério. Só de bucha. Eu acho que foi a primeira vez que a gente ainda brincou nesse programa, a gente só fala de assunto sério. É verdade. Que coisa, mas a gente tem que falar. Como é que essa história aumentou o valor dos remédios? De novo, Ornelas, parece que o ano passado tinha aumentado. Como é que essa desgrama vai aumentar sempre agora? Como é que é isso, cara? Então, Kristen, é importante esclarecer. Na verdade é assim, por um lado eu vou acalmar um pouco as pessoas. Por outro lado eu vou explicar o porquê que às vezes elas têm a impressão que o medicamento subiu demais. Então vamos lá. Por um lado é assim, o medicamento ele sobe uma vez por ano, entre março e abril, e normalmente, e ele é tabelado, tá? Os medicamentos são tabelados, a grande maioria. E eles só podem ser reajustados... É tabelado para todo mundo? Tabelado para todas as farmácias do Brasil inteiro. Existe uma pequena diferença dependendo do estado por causa do ICMS, diferença mínima, mas é tabelado. Existe um preço de tabela que é o preço máximo ao consumidor. Então, por exemplo, o medicamento ele é tabelado, determinado medicamento em R$10, então vai ser R$10 em Peruíbe, em Santos, no interior, no estado de São Paulo vai ser R$10. Talvez no Rio de Janeiro seja R$10,12, R$10,15, dependendo do ICMS. Ponto. Uma vez por ano,
entre março e abril, ele é reajustado, os medicamentos são reajustados, e uma parte dos medicamentos, esse ano, por exemplo, uma parte subiu 1, alguma coisa por cento, outra parte 2, alguma coisa, e os que mais subiram foram 4,76%. Bom, mas caramba, sobe uma vez por ano e sobe e reajusta abaixo do índice da inflação? Sim, na verdade, o governo não deixa o medicamento ser reajustado acima do índice da inflação. Então, ele sobe uma vez por ano e sobe pouco. Mas as pessoas, mas por que determinado medicamento eu pagava... Você tem essa sensação que é repassado, que um medicamento subiu mais. Por quê? Exatamente. É que, na verdade, o que acontece o reajuste foi pequeno, mas o que acontece é que as drogarias, quando elas compram o medicamento da indústria ou do distribuidor, elas podem barganhar ali desconto, tá? Então, quando a drogaria tem um grande desconto da indústria ou do fornecedor, do distribuidor, ela consegue dar mais desconto para o consumidor. Então, aquele medicamento que o preço de tabelado, preço máximo ao consumidor, é R$10, ele pode ser vendido pela drogaria por R$8, R$7, se ela conseguiu pagar mais barato. Por exemplo, se ela comprou muito, ela consegue... Se ela comprar muito, ela consegue geralmente um preço bem melhor. E aqueles picaretas que compram carga roubada? Essa eu não quero entrar nesse debate. Porque tem muito picareta que faz isso. Tem. Assim, uma coisa que eu posso afirmar, porque isso está nos jornais, basta assistir às televisões e ler os jornais, é o seguinte: o medicamento, se não for a primeira carga mais roubada, é a segunda, ou seja, são as cargas mais roubadas do Brasil. Por isso é muito importante o cliente ter noção de quando ele compra um remédio muito abaixo do preço, um preço milagroso, por exemplo, em uma farmácia custa R$7, R$8 e uma outra lá vai custar R$2, muitas vezes, não estou falando que são todos os casos, a gente tem que avaliar caso a caso, mas fica de olho nesses milagres para você não estar comprando carga roubada, porque quando você compra carga roubada, você está incentivando o crime. E os remédios, eles têm um preço elevado justamente porque a própria indústria já prevê esse valor dessa possibilidade de ser roubado. Com certeza. E é repassado ao cliente. É verdade. Não existe milagre, né, Ornelas? Não existe milagre nisso daí. Com certeza. Ela inclui no custo dela, essa possibilidade de ter ela paga seguro, na verdade. E esse seguro vai ter que ser embutido no custo do medicamento. Então isso é verdade, Cristian, existem muitos medicamentos roubados. Não estou dizendo que toda a farmácia que tiver um medicamento de promoção está com medicamento roubado, não é isso. Mas a gente sabe que muitas Ficar de olho nos milagres, né? Não existe milagre. E só para finalizar, Cristian, então o que acontece? Agora, o que acontece? Então, quando a farmácia está tendo um desconto maior na compra do medicamento, ela pode repassar esse desconto para o consumidor final. Quando o laboratório, a indústria, ou o fornecedor, o distribuidor, diminui esse desconto para a farmácia naturalmente tem que diminuir esse desconto para o consumidor e aí passa a impressão que o medicamento subiu demais. Não, a farmácia está vendendo ele abaixo do preço máximo ao consumidor, que é de tabela. Porém, ele diminuiu o desconto. Então, isso que acontece às vezes, quando você vê um remédio que você pagava R$7, você passou a pagar, vamos fazer uma conta bem redonda, R$8,40, que é 20% acima. Como estou pagando 20% a mais, se o Ricardo falou que aumentou no máximo 4,76%? Está pagando a mais porque o desconto foi mudado devido ao fornecedor, não é nem a drogaria aqui. Ornelas, e para o cliente, qual a estratégia do cliente para não sofrer tanto com esses aumentos, para não tirar muitas vezes do seu ordenado mais do que se deve? É óbvio que ele vai cuidar da saúde, a saúde é muito importante, mas qual é o caminho, quais as dicas sua como farmacêutico para que o povo economize? Eu quero até falar aqui, não estou puxando o saco do Ornelas, aliás, eu tenho um carinho muito grande pelo Ornelas, não é de hoje? Obrigado. E eu tenho um carinho grande por ele, pelo farmacêutico que ele é. Porque todas as vezes que eu vou lá, estou com algum problema, eu preciso de algum remédio, nós fazemos uma pesquisa. É impressionante. Às vezes a gente tem a impressão que o Ornelas não está preocupado com o que ele vai vender ou com o dinheiro, mas em cuidar bem do seu cliente para que o cliente volte. E o Ornelas, ele tem essa preocupação que é uma coisa rara. Embora isso fosse popularmente
por exemplo, em São Paulo, nos anos 90, antes das grandes redes, a gente sempre tinha o farmacêutico que dava uma atenção pra gente. Igual a gente tem aqui o seu Laerte, o Odair também. Odair, João da Droga Nat. O João da Droga Nat, você, que dá esse atendimento. E nós somos abençoados em Peruíbe por ainda ter esses farmacêuticos como você que dão atenção, não pensando no lucro. E, gente, vamos aproveitar isso, você sabe muito bem, isso está chegando ao fim, né, Ornelas? Verdade. E, inclusive, eu tenho muito disso, de gostar de prestar atenção farmacêutica, de orientar as pessoas, justamente porque eu trabalhei com o João da Droga Nat, trabalhei com o seu Odair da farmácia, trabalhei com o seu Enéas, falecido seu Enéas. Então eu tive bons professores. Trabalhou com o Duzeira aqui da TV Vale das Artes. Trabalhei com o Duzeira na farmácia Chieta lá, quando era do seu Almir. Gente boa pra caramba. Então, felizmente, eu trabalhei com bons farmacêuticos, pessoas que orientavam os seus pacientes, e eu peguei isso deles. E aí, fora isso, eu também sou formado em farmácia, juntei a teoria à prática e pratico no meu dia a dia na minha drogaria. Mas você me perguntou sobre como economizar. Como driblar esses aumentos sem que acabe pesando no orçamento do cidadão comum? Então, toda farmácia tem um farmacêutico, certo? Consulte seu farmacêutico, pergunte a ele se ele não pode substituir o seu medicamento por algum medicamento genérico ou equivalente. Equivalentes são os medicamentos que têm marca, mas que a Anvisa autoriza a substituir o de referência, tá? Então pergunte ao farmacêutico se ele não tem um desses dois medicamentos que possa substituir o seu medicamento e digo para vocês perguntarem ao farmacêutico, porque ele vai te dar um medicamento de qualidade. Ele não vai pensar só no preço também. Ele vai tentar te dar um medicamento de boa qualidade com um preço menor. Tá. Esse é o segredo. Tá certo, Ornelas. Como nós estamos de tempo aí? Como nós estamos de tempo, Thaís? Vê aí. Ó, nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já com a Namira Informação Verdade. Você não vai embora não, Ornelas? Você vai ver uma matéria lá no Jardim Brasil, como o pessoal do Jardim Brasil está sofrendo. Eu quero que hoje a gente bata um papo sobre esse assunto aqui. Eu sei que você é um pensador também dos problemas da cidade, né? Então nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com a Namira Informação Verdade.